Eu tenho 72 anos de idade. E antes que o tempo me leve, junto com todos os meus segredos, decidi finalmente revelar algo que carrego comigo há mais de meio século. Algo que só eu vi, só eu vivi e que certamente mudará a forma como você enxerga a humanidade e principalmente o que vive escondido nas nossas matas. Desde 1973, quando eu era apenas um garoto de 19 anos, trabalhando como auxiliar numa pequena fazenda no interior de Santa Catarina, eu venho encontrando, conversando, ou melhor, me comunicando, com uma criatura que muitos brasileiros acham que é apenas lenda, história de fogueira, mito urbano de colono antigo. Mas não é. Eu o vi, eu o ouvi, eu o toquei. Ele existe. E o que essa criatura, esse ser que parece saído de outro tempo, me disse sobre nós, humanos, é algo que eu nunca consegui esquecer. Algo que me perseguiu em sonhos, que me fez questionar quem realmente somos, o que destruímos, o que tememos e o que fingimos não ver. Algo tão profundo e tão perturbador que por 49 anos eu tentei guardar para mim. Não por covardia, mas por respeito. Respeito a ele, a espécie dele, aquilo que eles mais temem em nós. O nome que eu dei a ele, muito tempo depois, já no final dos anos 90, foi Arapuá, um nome inspirado nos relatos indígenas sobre seres grandes, peludos, silenciosos e extremamente inteligentes que habitavam as áreas mais densas da Mata Atlântica e da região sul. Mas na primeira vez que o vi, eu não dei nome nenhum. Eu fiquei congelado, com medo. E também com uma sensação que até hoje não sei explicar. A impressão de que eu estava diante de algo que não era só um animal, nem só um mito, mas um observador. Alguém que conhecia mais sobre nós do que nós jamais saberíamos sobre ele. As pessoas me perguntam por que eu nunca contei isso antes. Por que guardar por tantos anos uma história que poderia mudar tudo? A ciência, a antropologia, a nossa relação com a natureza e até a nossa arrogância humana. A resposta é simples. Eu tinha medo. Não dele, dos humanos. Medo do que fariam com ele se um dia o mundo descobrisse. Medo do que a ganância, o ego e a violência transformariam uma criatura tão reservada em objeto de caça, de estudo, de tortura. Eu sei como o ser humano reage quando algo foge ao seu controle. E é exatamente isso que Arapuá me ensinou ao longo de todas as décadas em que convivemos, ainda que à distância, ainda que sem palavras no sentido literal. Ele entendia mais sobre a nossa espécie do que nós entendemos sobre nós mesmos. Estou gravando esse relato agora porque, depois de 50 anos de encontros silenciosos, de mensagens deixadas em marcas na terra, de diálogos feitos de gestos e expressões, eu sei que ele não está mais aqui. Não sei se morreu, se mudou para outras regiões mais profundas, se voltou para junto dos seus. Isso, aliás, é algo que ele me fez entender que existe. Um povo, uma família, um grupo. Mas eu sei que a presença dele, tão constante por tanto tempo, desapareceu de forma que não deixa dúvidas. Nossa história chegou ao fim, e com ela, meu silêncio também. Mas antes que eu entre em detalhes sobre o que Arapuá me disse, sobre o que ele e os outros observam em nós, desde muito antes de eu nascer, você precisa entender uma coisa. Essa história não começa com uma revelação. Começa com medo, com sangue. Com um jovem quase sendo morto por uma criatura que não sabia se eu era a ameaça e que eu também não sabia se era real. Tudo que veio depois, a amizade, as conversas, os ensinamentos, só aconteceu porque naquele dia, em 1973, os dois lados escolheram não atacar. E é por isso que hoje, após tanto tempo guardado, eu preciso finalmente contar. Preciso contar porque o mundo está mudando. As florestas estão acabando e talvez a espécie dele não tenha mais tempo. Preciso contar porque aquilo que ele me revelou sobre nós, humanos, e sobre o que eles realmente pensam de nós, não pode morrer comigo. Preciso contar porque, pela primeira vez em 50 anos, eu sinto que talvez o medo que me calou por tanto tempo
esteja finalmente menor do que a urgência de alertar quem quiser escutar. E é por isso que hoje, com as mãos trêmulas e a consciência pesada, eu digo: eu conheço um pé grande brasileiro desde a década de 70. E o que ele me contou sobre a humanidade vai te chocar, assim como me chocou no dia em que ele finalmente se aproximou sem medo. É aqui que minha história começa. Mas não foi aqui que eu entendi quem ou o que Arapuá realmente era. Isso só aconteceu meses depois, naquela noite em que ele se aproximou pela primeira vez sem se esconder entre as árvores. Eu tinha 19 anos em 1973 e vivia numa pequena comunidade rural entre Rio do Sul e Ituporanga, no interior de Santa Catarina. Uma região tomada por matas fechadas, vales úmidos, rios sombrios e morros que pareciam nunca terminar. A fazenda onde eu trabalhava pertencia ao velho Ernesto, um colono descendente de alemães que acreditava em tudo o que os antigos diziam: espíritos da mata, sombras que caminhavam na neblina e principalmente nos grandões, criaturas que os índios Xokleng mencionavam em relatos passados de geração em geração. Mas ninguém levava esses contos a sério, a não ser ele, e talvez, agora, eu. Naquela época, eu era apenas um rapaz tentando ganhar a vida e juntar algum dinheiro para sair do interior. Trabalhava de sol a sol, cuidando de gado, limpando pastos, consertando cercas, e apesar de a fazenda ser cercada por floresta, eu nunca tinha visto nada que realmente me assustasse. Até aquela tarde de outubro. O dia tinha começado abafado, pesado, com o tipo de calor que deixa o ar parado e faz os bichos ficarem inquietos. Eu estava na margem do mato recolhendo lenha para o fogão a lenha de Dona Marta, esposa do Ernesto, quando ouvi um som estranho, algo entre um gemido profundo e um estalo seco, como se um tronco estivesse sendo rasgado ao meio. Não era grito de gente, não era mugido, não era porco do mato. Era algo diferente, algo que não combinava com nenhum animal que eu conhecia. Meu primeiro impulso foi ignorar. Na roça, barulho estranho é normal. Mas aquele som voltou, desta vez mais fraco, mas carregado de dor. Fui tomado por uma curiosidade que, olhando hoje, talvez tivesse sido coragem ou pura imprudência. Deixei a lenha cair no chão e entrei na mata. A vegetação ali era densa, com samambaias gigantes, troncos cobertos de musgo e aquele cheiro forte de terra molhada. O barulho vinha de um ponto mais fundo, onde a luz quase não entrava. Quanto mais eu caminhava, mais percebia uma sensação estranha, como se alguém me observasse. E foi quando vi marcas profundas no chão, pegadas enormes, mas não como as de um urso ou de algum animal conhecido. Tinha um formato alongado, com a parte da frente estreita, quase humana, mas não completamente. Eu me abaixei, toquei a marca com a ponta dos dedos e o chão ainda estava quente, como se aquilo tivesse passado ali poucos minutos antes. Segui o rastro por uns 50 metros até que o encontrei. Na beira de um barranco, parcialmente escondido por galhos e folhas, estava um ser que jamais imaginei ver acordado, e muito menos machucado. Ele era alto, devia ter quase 2,5 metros, talvez mais, com o corpo coberto por uma pelagem densa, acastanhada e manchada de sujeira e sangue seco. O dorso era largo, forte, mas estava curvado como o de alguém debilitado. A cabeça tinha formato mais arredondado do que eu esperava de um animal, e o rosto era o que mais me marcou. Ele não era humano, mas tinha algo humano nos olhos, um brilho, um pedido. E aí veio o choque. Ele estava preso, com a perna enfiada numa velha armadilha de ferro, usada décadas antes por caçadores que queriam pegar onça ou anta, mas que hoje era proibida. A engrenagem estava enferrujada, mas ainda tinha força para estraçalhar o membro de qualquer criatura que caísse nela. O Arapuá, embora eu ainda não o chamasse assim, tentava se libertar, mas cada movimento fazia o metal rasgar mais fundo sua carne. Quando ele percebeu minha presença, não avançou, não rosnou, não ergueu os braços. Em vez disso, emitiu um som baixo, profundo, como um coachar abafado misturado a um suspiro desesperado. Eu entendi na hora.
Ele estava com medo de mim. Um bicho daquele tamanho, com medo de mim. Meu coração batia tão forte que chegava a doer. Meu instinto gritava para correr. Mas algo nos olhos dele me segurou. Não sei explicar até hoje. Talvez fosse o reconhecimento de que, apesar da aparência monstruosa, ele sentia dor. Dor igual à nossa. Dor que qualquer ser vivo sente. Eu respirei fundo. A boca estava seca. As mãos tremiam. E mesmo assim eu falei, eu vou ajudar você, fica quieto. Não vou te machucar. Claro que eu não sabia se ele entendia português ou se entendia qualquer coisa, mas precisei dizer. Era como se eu falasse tanto para ele quanto para mim mesmo. Aproximei-me devagar e ele não recuou. Pelo contrário, ele apenas abaixou a cabeça como se estivesse rendido, mas sem submissão. Era mais como um gesto de confiança provisória. Era como se dissesse, se for para morrer, que ao menos seja rápido. Eu tentei abrir a armadilha com as mãos, mas era impossível. O ferro estava preso, travado, e cada tentativa fazia sangue escorrer pela pelagem grossa da criatura. Corri de volta até a fazenda, peguei uma talhadeira, um pé de cabra e um pouco de água. Voltei correndo, sem pensar em nada além de libertá-lo. A criatura estava do mesmo jeito, esperando, os olhos semicerrados, a respiração pesada, a pele sob a pelagem quente de febre. Eu me ajoelhei ao lado dele e comecei a trabalhar. O processo foi lento, doloroso para ele e desesperador para mim. Cada estalo na armação era acompanhado de um som que nunca mais esqueci, um lamento que parecia carregar séculos de sofrimento. Quando finalmente consegui abrir espaço suficiente, puxei a armação com todas as minhas forças e o metal cedeu. A perna dele saiu, mas estava machucada demais. Sangue escurecido, rasgos profundos. Não sei como ele não desmaiou. Assim que ficou livre, ele tentou se levantar, mas caiu de lado, respirando de forma irregular. Não houve nenhum ataque, nenhuma tentativa de me afastar, apenas exaustão. Eu não podia deixá-lo ali. Animais maiores podiam encontrá-lo, ou ele podia morrer de infecção. Eu sabia disso. Tentei levantá-lo, mas ele era pesado demais. Então, fiz o que consegui. Cortei galhos grossos, amarrei com cordas e improvisei uma maca. Ele me observava o tempo todo. Não sei se entendia o que eu estava fazendo, mas não resistiu. Não me impediu. Não me ameaçou. Eu arrastei aquela improvisada maca por quase 1 hora até um ponto da mata onde sabia que não havia caçadores, nem trilhas de gado. Ali, improvisei um abrigo raso entre raízes retorcidas de um pinheiro bravo caído. A noite se aproximava e eu tinha de voltar antes que o Ernesto mandasse alguém me procurar. Deixei um pouco de água e alguns pedaços de mandioca cozida que eu carregava num saco. Ele olhou para a comida, então para mim. E naquele instante, pela primeira vez, vi algo que mudaria toda a minha vida. Ele ergueu a mão, grande, forte, coberta de pelos, e encostou na terra, devagar, bem perto dos meus pés. Não era um gesto ameaçador, era um gesto de reconhecimento. Como quem diz, eu sei que você não é inimigo. Eu voltei para casa com a cabeça girando. Não contei para ninguém, não dormi naquela noite. E no dia seguinte, antes mesmo do sol nascer, eu já estava voltando ao mesmo lugar, sem saber se ele estaria vivo, se teria fugido ou se aquele encontro, o mais inacreditável da minha vida, tinha sido apenas um delírio provocado pelo medo. Mas ele estava lá, e aquilo, embora eu ainda não soubesse, seria apenas o primeiro de centenas de encontros ao longo dos anos. Na manhã seguinte ao nosso primeiro encontro, eu voltei à mata antes mesmo de a luz tocar o chão úmido sob as araucárias. O ar da madrugada estava frio, com aquele cheiro característico de neblina misturado a folhas apodrecendo. Um cheiro que, mesmo décadas depois, ainda me traz lembranças daquilo que vivi naquela época. Eu caminhava com passos cuidadosos, desviando de galhos baixos e tentando ignorar o medo crescente que apertava meu peito. Não sabia se o arapuá ainda estaria ali, se teria fugido, se teria sido encontrado por algum animal da mata, ou se eu estava indo direto para a boca de algo que não entendia.
Quando me aproximei do local onde o havia deixado, ouvi algo que me fez parar imediatamente. Respiração pesada, profunda, mas controlada. Não era de alguém dormindo, era de alguém lutando para se manter acordado. Aproximei-me devagar, afastando folhas com cuidado para não assustá-lo. Ele estava lá, deitado quase na mesma posição, apoiado contra as raízes do pinheiro caído, a perna ferida esticada, a pelagem ainda suja, mas os olhos estavam abertos e fixos em mim. Não havia agressividade, não havia ameaça. Havia apenas uma espécie de alerta tranquilo, como o de um animal que sabe que está indefeso, mas que também já observou o suficiente para reconhecer um aliado. Aquele momento me marcou, porque foi ali que percebi que ele realmente lembrava de mim, que de alguma forma me aceitou. Coloquei no chão a sacola que eu havia trazido, um pouco de frutas, água limpa, um pedaço de carne cozida que consegui esconder na cozinha da Dona Marta. Ele observou tudo, farejou o ar, mas só se mexeu quando empurrei as frutas para mais perto. A mão dele, enorme, com dedos longos e unhas grossas, mas surpreendentemente precisa, veio devagar, como se me pedisse permissão silenciosa. Eu dei um passo para trás, apenas por reflexo, e ele parou, esperou. Naquele instante, fiquei envergonhado por ter reagido assim. Mas eu era apenas um rapaz de 19 anos diante de algo que a ciência negava e as lendas temiam. Pode pegar, murmurei, mesmo sabendo que ele não entenderia as palavras. E foi então que ele pegou. Não de um jeito bruto, como eu esperava de um ser tão grande, mas com delicadeza. Escolheu 2 goiabas, cheirou uma, descartou a outra e comeu devagar, sem desviar os olhos de mim. Era como se cada movimento dele tivesse a intenção de mostrar que não queria me assustar. Aos poucos, percebi que o som da respiração dele ficava mais leve. O calor febril diminuíra um pouco. O ferimento, no entanto, estava longe de bom. Eu precisei lavar a área novamente com a água que levara, e cada vez que encostava, ele encolhia o rosto numa expressão humana demais para ser ignorada. Mas não me empurrou. Não tentou fugir. Apenas suportou. Foi então que notei algo que mudou tudo. Ele me observava como se entendesse o motivo de eu estar fazendo aquilo. Não era apenas instinto animal, era compreensão. Eu saí da mata naquela manhã com a cabeça fervendo. Faltava muito para o fim do meu expediente, mas tudo o que eu pensava era em voltar. Pela primeira vez em minha vida, o trabalho na fazenda parecia pequeno diante da grandiosidade daquilo que eu tinha encontrado. Nos dias seguintes, eu repetia o mesmo ritual. Acordar antes de todos, levar comida, limpar o ferimento, reorganizar o abrigo improvisado, e a cada dia ele parecia um pouco mais forte. Começou a se sentar, depois a apoiar o peso nos braços, e certa manhã ele tentou ficar de pé. Não conseguiu, mas tentou. O olhar dele naquele instante foi algo que nunca esqueci. Determinação misturada à frustração. Ele sabia que precisava se recuperar. Foi nessa mesma manhã que aconteceu um marco definitivo. A primeira tentativa clara de comunicação. Eu estava organizando a comida no chão quando ouvi um som baixo, repetido 2 vezes, algo como um Quando olhei, ele apontava para uma pedra grande ao lado, depois para mim, depois para a comida. Não entendi na hora, mas repeti o que ele fez. Ele balançou a cabeça de um jeito lento, quase desapontado. Aí tentou outra coisa. Pegou a pedra, empurrou em minha direção e soltou um som mais prolongado. Demorei alguns segundos até entender. Ele queria dividir. Ele queria que eu comesse primeiro. Essa atitude dizia muito sobre ele, sobre a espécie dele, sobre a forma como viam o mundo. Os arapuás, como eu viria a descobrir ao longo dos anos, tinham uma lógica de convivência baseada em reciprocidade. Se alguém te alimentava, você retribuía. Se alguém te ajudava, você reconhecia. Ele queria garantir que eu entendesse que aquilo não era apenas uma troca de comida por cuidados. Era um pacto silencioso. Eu dei uma mordida na goiaba, e quando fiz isso, ele ergueu levemente o queixo como se aprovasse.
Foi uma sensação estranha, quase ritualística, como se estivéssemos selando algo que nenhum dos dois sabia explicar. Nos dias seguintes, a comunicação evoluiu de um jeito surpreendente. Ele passou a emitir sons específicos para indicar dor, fome, alerta. E eu, ainda que com dificuldade, começava a reconhecer alguns padrões. Do mesmo modo, ele passou a entender alguns gestos meus, indicar que eu voltaria, pedir para ele não se mexer, mostrar água ou comida. Aos poucos, estávamos criando um idioma que não existia em livro nenhum, mas também havia medo, medo constante, não dele, mas de alguém encontrá-lo. Os caçadores antigos ainda rondavam a região em busca de javalis e onças. Os colonos da comunidade gostavam de explorar a mata por curiosidade, e qualquer barulho podia atrair atenção. Por isso, fiz o que pude para manter tudo em segredo. Comecei a mudar minhas rotinas. Passava menos tempo com o pessoal da fazenda, saía com desculpas, evitava conversas longas. Senti que se alguém descobrisse, não haveria segunda chance. Ele seria caçado, exibido, cercado. Eu seria culpado. A confiança entre nós cresceu tanto que, certa tarde, quando fui ajeitar o abrigo, ele estendeu a mão machucada e tocou meu antebraço. Um gesto lento, pesado, mas cheio de significado. Fiquei paralisado por alguns segundos. A mão dele era quente, grande, áspera, com músculos fortes sob a pelagem. Quando soltou, ergueu os olhos para mim e fez um som suave, quase um ronronar grave. Não precisei de tradução. Ele estava dizendo que me reconhecia como parte do pequeno círculo de coisas que valiam a pena confiar. A essa altura, eu já tinha certeza de que aquilo não era um animal fugido, uma mutação ou uma lenda mal contada. Ele tinha raciocínio, memória, consciência e, acima de tudo, emoção. E assim, sem perceber, eu estava dando os primeiros passos para uma amizade que duraria décadas. Uma amizade que mudaria minha vida para sempre e que mais tarde traria revelações tão profundas e perturbadoras sobre nós, humanos, que até hoje eu questiono o motivo de ele ter confiado tudo isso a mim. Mas naquele momento, em 1973, eu não fazia ideia do que estava por vir. Tudo o que eu sabia era que uma criatura ferida, escondida no coração da mata, havia me escolhido como aliado. E eu, sem entender completamente as consequências, aceitei esse pacto silencioso. Nas semanas que se seguiram, a recuperação de Arapuá evoluiu de um modo que eu não esperava. A febre diminuiu, o ferimento parou de sangrar e, aos poucos, ele passou a se movimentar com mais firmeza. Mas mais impressionante do que a melhora física era a clareza com que ele tentava se comunicar. Não era aleatório, não era instintivo, era intencional. Era como se, com o perigo imediato afastado, ele finalmente tivesse espaço para tentar me mostrar algo maior, algo que estava guardado muito antes de eu aparecer em sua vida. O ponto de virada aconteceu numa manhã enevoada, quando a mata estava envolta numa camada espessa de umidade que deixava tudo silencioso demais. Eu tinha levado comida, algumas frutas e um pouco de milho cozido, e quando me aproximei do abrigo, percebi que ele estava desperto, mas inquieto. A postura dele era diferente. Ombros tensos, respiração forte, olhos atentos ao entorno, como se esperasse algum tipo de ameaça. A primeira coisa que fez quando me viu foi bater 2 vezes com o punho fechado no tronco do pinheiro caído. Não era agressivo, mas claramente era um gesto com significado. Depois, apontou para a mata profunda à direita. Eu não entendi. Ele insistiu. 3 batidas rápidas, depois o mesmo gesto com o braço esticado para o fundo da floresta. Me aproximei cauteloso. "O que foi?" Sussurrei como se a mata fosse me ouvir. Ele então fez algo que, se eu contasse para qualquer pessoa naquela época, diriam que eu tinha enlouquecido. Colocou a palma da mão sobre o chão, arrastou os dedos paralelamente e depois bateu novamente no tronco. Era uma sequência de gestos, e aquilo, por mais estranho que parecesse, fazia sentido. Ele estava descrevendo movimento, algo ou alguém que havia passado por ali. Meu coração apertou.
Será que alguém tinha se aproximado naquela noite? Caçador, gado ou outro como ele? Naquele momento, eu ainda acreditava que Arapuá era único, um acaso vivo. Mas, olhando nos olhos dele, percebi que não. Aquilo era um aviso. Arapuá então fez um gesto mais complexo. Pegou um galho, apontou para mim, depois desenhou na terra um círculo e, em seguida, arrastou o galho em direção ao centro da marca. Fez isso lentamente, encarando-me com firmeza, como se quisesse ter certeza de que eu entenderia. Só depois de repetir 3 vezes foi que caiu a ficha. Alguém estava se aproximando, alguém perigoso, e eu estava no caminho. Eu me lembro de ter engolido seco. A mata continuava silenciosa, mas algo no corpo dele, músculos tensos, as narinas dilatadas, dizia que ele tinha percebido muito antes de mim. Aquele era o primeiro aviso claro de Arapuá. Eu era vulnerável. Ele sabia disso e estava tentando evitar que eu me machucasse. E isso mudava tudo. Até então, eu acreditava que nossa relação era unilateral. Eu cuidava dele e ele apenas aceitava. Mas naquele instante, percebi que, de alguma forma, ele já me incluía em sua própria lógica de proteção. Ele não estava apenas me observando. Estava tentando garantir que eu continuasse vivo. Respirei fundo, tentando me acalmar. "Tem gente aqui perto?" Murmurei sem esperar resposta. Para minha surpresa, Arapuá fez um som baixo, quase um "rrr", como se confirmasse. Então levantou parcialmente o corpo, apoiando-se num braço só, e apontou para o chão à frente do abrigo. A terra estava remexida, pegadas. 3 marcas circulares, pequenas, recentes. Não eram humanas, e também não eram dele. Meu estômago embrulhou. Aquele era o segundo aviso de Arapuá. Não era único. A compreensão daquilo me deixou tonto por alguns segundos. Tudo que eu sabia sobre o mundo parecia virar poeira. A criatura com quem eu estava lidando não era um acidente isolado, não era um sobrevivente solitário. Havia outros, talvez muitos, talvez próximos. E se havia outros, por que só ele estava ferido ali? O que havia acontecido? E por que ele estava tão preocupado? Arapuá, percebendo minha reação, fez um gesto lento com a mão, palma aberta para baixo, descendo suavemente, como se dissesse calma. E depois, pela primeira vez desde que eu o conhecera, ele emitiu uma sonoridade mais longa, grave, ritmada. Parecia um canto distante, quase ritualístico. Depois apontou para mim, depois para ele, depois para o fundo da floresta, e repetiu o som. Não foi difícil entender. Ele estava me pedindo para não voltar ali sozinho. Eu me sentei em uma raiz próxima, tentando processar tudo aquilo. Era demais para uma manhã só. Minha mente girava entre medo, fascínio, dúvida e uma sensação de que eu precisava tomar cuidado. Nossa relação estava evoluindo rápido demais para eu sequer entender as regras daquele mundo oculto que até então eu nem imaginava existir. Antes de ir embora, deixei mais água e ajeitei o abrigo. Ele me observava atento, como um professor que avalia o aluno tentando entender a lição. Quando terminei e comecei a recuar, ele fez outro gesto importante. Levou a mão ao peito e depois a estendeu levemente para mim. Era um gesto lento, controlado, cheio de intenção. Era agradecimento. Mas não apenas isso. Era também um pedido. Volte. Eu voltei. Todos os dias. E quanto mais tempo eu passava ali, mais percebia que a recuperação física dele era apenas a superfície de algo muito maior. Compreendi que Arapuá não queria só mostrar que outros seres existiam. Ele queria me explicar por que eles evitavam humanos, por que se escondiam, por que não atacavam, por que aquela mata era território deles muito antes de o homem erguer cercas, roças e estradas. A primeira mensagem dele, mesmo sem palavras, começou a ficar clara. Vocês são barulhentos demais. Vocês destroem demais. Vocês não entendem o que tocam. E por isso nós observamos de longe. Era uma crítica. Era um aviso. Era um lamento. Mas eu só entenderia a profundidade disso meses depois, quando ele finalmente conseguisse andar bem o suficiente para me levar. Sim, levar
a um local que mudaria minha visão do mundo para sempre. Um local que eu jamais esquecerei. Um local onde a floresta parecia respirar diferente, onde eu sentiria, pela primeira vez, que não estava diante de um mito, mas diante de uma cultura inteira escondida de nós. E foi nessa época, exatamente nesse ponto, que minha vida saiu definitivamente do rumo comum que eu imaginava para mim. Eu não sabia ainda, mas o que Arapuá tentava me dizer desde o início, com gestos, sons e olhares, era apenas o começo. O começo de algo que revelaria o pior e o melhor da espécie humana aos olhos deles. Com o passar das semanas, a recuperação de Arapuá avançou a um ponto que eu jamais poderia ter imaginado no dia em que o encontrei preso e sangrando na mata. Ele já conseguia apoiar o peso sobre a perna, ainda que com cautela, e caminhava com lentidão, mas firmeza suficiente para não parecer mais um animal ferido à beira da morte. Os dias se tornaram uma rotina silenciosa entre nós. Eu chegava antes do amanhecer, deixava comida, limpava o abrigo improvisado, trocava a água e, antes de ir embora, tentava com gestos e paciência decifrar o que ele tentava me mostrar. Foi durante essas manhãs que percebi algo novo, algo que mudaria completamente minha noção sobre quem, ou o que, Arapuá era. Não se tratava apenas de um ser isolado, sobrevivente de algum acidente, vivendo à margem do mundo humano. Ele carregava nos olhos, nas expressões, na forma como observava a mata, uma consciência maior, como se estivesse sempre atento a algo mais profundo do que eu poderia ver. Como se pressentisse presenças que eu ignorava. Como se fizesse parte de uma teia silenciosa de comunicação que percorria a floresta inteira. E esse pressentimento ganharia forma pouco tempo depois. Certo dia, ao chegar ao local onde ele costumava descansar, notei que Arapuá não estava lá. Meu coração disparou. A primeira imagem que me veio foi a pior possível. Algum caçador o encontrara, ou ele tentara se mover sozinho e desmaiará no meio da mata. Procurei marcas no chão e logo percebi pegadas recentes, grandes, idênticas às suas. Respirei aliviado. Ele tinha saído por vontade própria. Então, algo chamou minha atenção. Ao lado das marcas dele, havia outras, menores que as dele, mas bem maiores que pegadas humanas. A terra ainda estava úmida e as marcas eram frescas. Havia pelo menos 3 tipos diferentes, com formatos parecidos, mas tamanhos distintos. Eu senti uma onda fria percorrer minha espinha. Não era a primeira vez que Arapuá me mostrava sinais de outros seres na mata, mas era a primeira vez que eu via com meus próprios olhos as pistas de que ele realmente não estava sozinho. Segui lentamente o rastro que se aprofundava na floresta, até perceber que o silêncio ali era diferente. Era um silêncio denso, como se cada árvore estivesse observando, como se o ar prendesse a respiração. Não havia canto de pássaros, nem farfalhar de folhas causado por pequenos animais. Apenas um silêncio vivo, quase consciente. Continuei caminhando e, depois de uns 700 metros, encontrei Arapuá parado diante de uma clareira estreita, iluminada por uma fresta de luz que atravessava as copas altas das araucárias. Ele me viu se aproximar e fez aquele som grave, curto, que aprendi a interpretar como um pedido para eu diminuir o ritmo. Quando cheguei ao lado dele, percebi que o comportamento dele estava diferente, mais atento, mais sério, com uma postura que misturava respeito e vigilância. Era como se estivéssemos entrando em território sagrado, ou ao menos em um local em que ele não era o único responsável pelas decisões. Seus olhos estavam fixos na beira da clareira, e quando acompanhei seu olhar, meu corpo inteiro enrijeceu. Entre as árvores, quase imperceptíveis à primeira vista, 3 figuras observavam em silêncio. Eu não diria que estavam escondidas. Estavam ali como quem permite ser visto, mas apenas o suficiente para que eu entendesse que não estava mais diante de um mundo solitário. Eles eram como Arapuá,
mas cada um com características que os diferenciavam, não como indivíduos isolados, mas como membros de algo maior, como variações naturais de uma mesma espécie. Um deles era menor, talvez pouco menos de 2 metros, com pelagem mais escura e postura ágil, quase felina. Outro era enorme, ainda maior que Arapuá, com ombros largos e pescoço praticamente inexistente, como se a musculatura tivesse se moldado durante décadas para trabalhos pesados. A terceira figura era a mais surpreendente, mais magra, com pelagem quase prateada e movimentos tão lentos que pareciam coreografados. Seus olhos, porém, eram os que mais me afetaram. Havia neles sabedoria antiga, como se aquela criatura carregasse a memória viva da floresta. Meu primeiro instinto foi recuar. Meu corpo queria fugir, mas minhas pernas não obedeceram. Havia algo hipnótico em estar ali, diante de seres que a humanidade jamais aceitaria como reais, mas que naquele momento estavam tão próximos que eu podia ouvir sua respiração profunda. Arapuá, percebendo meu temor, tocou meu braço com leveza, um gesto de calma, e deu um passo à frente, posicionando-se diante de mim, como se estivesse dizendo àqueles 3 que eu estava sob sua proteção. O gesto foi recebido sem agressividade, mas com uma atenção que me deixou ainda mais paralisado. Uma das figuras então se aproximou alguns passos. Era o de pelagem escura. Seus olhos eram mais vivos, brilhantes, com uma curiosidade quase infantil. Ele farejou o ar, inclinou a cabeça para o lado e, por um segundo, parecia tentar entender quem ou o que eu era. Os outros 2 permaneceram imóveis, como sentinelas. Foi então que notei a comunicação entre eles. Não era verbal, tampouco se limitava a sons. Era feita de gestos sutis, movimentos de ombro, inclinação de cabeça, respiração modulada. Uma linguagem silenciosa que eu jamais teria percebido se não estivesse tão próximo. Arapuá respondeu a esses gestos com a mesma fluidez, como um membro de uma comunidade comunicando-se por meio de códigos ancestrais. A troca foi breve, mas intensa. Eu percebia, mesmo sem compreender, que eles discutiam minha presença, tentando decidir se eu era uma ameaça, uma anomalia ou uma extensão de Arapuá. Foi a criatura de pelagem prateada que tomou a decisão. Ela avançou 2 passos, ergueu a mão esquerda, de dedos longos, quase delicados, e tocou no tronco de uma árvore à sua frente, produzindo 3 batidas curtas, mas profundas. Imediatamente, o de pelagem escura repetiu o gesto com o punho no próprio peito. Arapuá fez o mesmo. Aquele gesto, compreendi mais tarde, era uma espécie de reconhecimento, como uma saudação entre eles. E de alguma forma, a criatura prateada tentava estender esse gesto a mim. Eu travei. Não sabia o que fazer. Arapuá olhou para mim e, com um movimento lento da cabeça, deixou claro. Era para eu repetir. Com a mão trêmula, toquei o tronco da árvore mais próxima e imitei o gesto das 3 batidas. O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Então, o de pelagem prateada inclinou a cabeça, quase num gesto ritualístico, e se afastou lentamente para as sombras da floresta. Os outros 2 o seguiram, desaparecendo sem fazer barulho. Arapuá ficou parado por um tempo, olhando para o lugar onde eles sumiram. Depois se voltou para mim e fez o gesto mais sutil que já vi nele. Colocou a mão sobre o peito e, com o indicador, desenhou um círculo no ar. Era um gesto simples, mas carregado de um significado que só fui compreender nos anos seguintes. Eles haviam me aceitado não como um igual, mas como alguém que não representava perigo. Eu não era parte da tribo deles, mas também não era uma ameaça para ela. Voltamos lentamente para o abrigo improvisado e, pela primeira vez desde que nos conhecemos, Arapuá se deitou com a cabeça voltada para mim, como se esperasse que eu permanecesse ali. Eu me sentei ao lado dele, ainda tentando entender o que tinha acontecido. Não era apenas a confirmação de que existiam outros da espécie dele. Era algo maior. Havia estrutura, hierarquia, comunicação complexa.
Eles viviam na mata como sombras antigas, guiados por uma lógica de sobrevivência e harmonia que os humanos jamais entenderiam sem destruir. Naquela noite, enquanto eu caminhava de volta à fazenda sob o céu carregado de nuvens, senti que uma fronteira tinha sido cruzada. Eu já não era apenas um humano ajudando um ser ferido. Eu era testemunha de um segredo ancestral. E no fundo da mata, uma tribo inteira sabia que eu existia, sabia quem eu era e, inexplicavelmente, havia decidido não me matar. Nos dias que se seguiram, notei mudanças no comportamento de Arapuá. Ele parecia mais calmo, mais seguro, como se o encontro com os seus tivesse lhe devolvido algo que faltava. Não apenas conforto, mas um senso de propósito. Ele passou a me ensinar mais gestos, mais sons, mais sinais que indicavam atenção, ameaça, comida, caminhos. Era como se, depois de ter sido aceito pela tribo, ele tivesse decidido que eu também precisava entender o mundo dele. E eu aprendi, como um aluno ignorante, mas curioso, absorvendo cada sinal, cada movimento, cada som. Foi nesse período que percebi algo fundamental. Arapuá não estava apenas se recuperando. Ele estava se preparando para me mostrar algo maior. Algo que mudaria tudo o que eu acreditava sobre o papel dos humanos na floresta. Algo que me revelaria, pela primeira vez, o que eles realmente pensavam de nós. E eu estava prestes a descobrir que o que eles sabiam e temiam sobre os humanos era muito mais profundo e perigoso do que eu poderia imaginar. Nos dias que se seguiram ao encontro com os outros arapuás, percebi que Arapuá, o meu Arapuá, carregava um peso adicional nos ombros largos, como se a presença dos seus tivesse despertado nele memórias que até então estavam adormecidas. Era visível que aquele momento tinha significado mais para ele do que eu poderia compreender. Havia uma nova profundidade nos seus gestos, uma cautela mais refinada em seus movimentos e, principalmente, uma preocupação constante quando eu me aproximava mais do que ele achava seguro. Não era medo de mim, era medo por mim. A floresta parecia diferente depois daquele encontro, como se eu tivesse atravessado um limiar invisível, e Arapuá, percebendo isso, passou a agir como se tivesse a responsabilidade de me ensinar algo que ele sabia que eu precisava aprender, algo que eu não teria capacidade de entender sozinho. O processo começou de maneira sutil. Ele passou a me levar, sempre com cuidado, a caminhadas curtas pela mata. Nunca muito longe, nunca para o território onde eu tinha visto os outros, mas sempre para áreas onde havia marcas, rastros e sinais que eu não notaria sem sua orientação. Ele parava diante de árvores marcadas com arranhões profundos, mais altos do que qualquer pessoa conseguiria alcançar. Mostrava troncos quebrados, não por tempestades, mas por mãos enormes e deliberadas. Ensinava a diferença entre pegadas de animais comuns e aquelas feitas pelos seus. E sempre, ao final de cada demonstração, repetia um gesto que se tornaria constante. Tocava o chão com a ponta dos dedos, arrastava a mão em direção ao horizonte e depois batia 2 vezes no peito. Um gesto que, traduzindo com o que aprendi ao longo dos anos, significava algo como: nós estamos espalhados, nós vemos, nós sentimos. Ao mesmo tempo, ele também me levava a lugares onde a presença humana tinha deixado cicatrizes. Paramos diante de clareiras abertas de forma bruta, com troncos cortados, restos de fogueiras, latas enferrujadas, pedaços de roupas esquecidas ou rasgadas. Em uma dessas clareiras, ele se agachou lentamente, pegou um pedaço de pano azul rasgado e o ergueu até a altura do rosto. Seu olhar assumiu uma expressão que mesclava tristeza e alerta. Depois largou o tecido, aproximou-se do tronco de uma árvore caída e, com cuidado, removeu algumas folhas secas. Ali havia marcas profundas, quase como arranhões, mas que eu entenderia mais tarde como sinais de luta. Pelos longos, escuros, estavam presos em farpas do tronco. Ele os recolheu, segurou-os por um instante e então deixou-os cair.
Depois fez o mesmo gesto que fizera no encontro com os outros. 3 batidas lentas e pesadas no peito. Naquele momento, percebi que algo terrível havia acontecido ali. Mas eu ainda não compreendia o que. Arapuá, percebendo minha confusão, apontou para o chão, onde havia restos de ossos pequenos, possivelmente de algum animal caçado por caçadores. Depois, apontou para os pelos escuros que caíam das suas mãos. E, por fim, apontou para a marca de arranhões no tronco. A sequência era clara, mas difícil de aceitar. Um dos seus havia sido ferido ali, provavelmente caçado. E pela expressão dele, eu compreendi que aquilo não era um incidente isolado. Era parte de uma história longa, silenciosa e violenta entre os arapuás e os humanos. Uma história da qual ninguém falava e da qual eu estava prestes a conhecer apenas a superfície. Foi naquele período que Arapuá começou a utilizar gestos mais complexos. Ele se sentava comigo diante de troncos caídos e com gravetos desenhava formas na terra. Os primeiros desenhos eram simples, figuras humanas, reconhecíveis pelas pernas longas e tronco fino, e figuras que representavam os dele, com ombros largos e pernas mais curtas. Depois, vinha uma linha dividindo o espaço. De um lado, as figuras humanas se multiplicavam. Do outro, as figuras dos arapuás permaneciam poucas e isoladas. Ele fazia esse desenho sempre com expressão séria, e repetia diversas vezes, como se estivesse tentando me explicar que, ao contrário do que eu imaginava, os humanos não eram apenas espectadores ocasionais do mundo deles. Eram uma ameaça constante, um ruído crescente na floresta, uma força expansiva que empurrava seus territórios cada vez mais para dentro. Aos poucos, percebi que os sons que Arapuá fazia durante essas sessões tinham um tom diferente dos sons associados à dor ou ao alerta. Eram sons graves, ritmados, quase melancólicos. Eu os escutava atentamente e só depois de muitos encontros conseguia entender que aquilo era uma espécie de canto ancestral, algo entre lamento e narrativa. Ele me olhava fixamente enquanto entoava aqueles sons, como se esperasse que, de alguma forma, minha mente preenchesse as lacunas e compreendesse a intenção por trás deles. E, no fundo, compreendi. Os arapuás tinham memória, uma memória coletiva. Uma história que não estava escrita em pedra nem em pergaminhos, mas nas árvores, nos rostos, nas marcas deixadas nos corpos dos que sobreviveram ao contato humano. Numa tarde abafada de dezembro, Arapuá me levou ao ponto mais distante que já permitira. Caminhamos em silêncio por quase 1 hora, passando por áreas densas onde a luz praticamente não penetrava, até chegarmos a um local que parecia diferente do resto da floresta. Era uma área circular, rodeada por árvores altíssimas que formavam uma espécie de cúpula natural. No centro, havia marcas profundas no chão, como se ali tivessem acontecido encontros ou rituais que já não aconteciam mais. Ele se agachou lentamente e marcou 3 círculos na terra. Depois, com o dedo, traçou uma linha que cruzava todos os círculos. Em seguida, desenhou pequenas figuras que representavam humanos e, com um movimento lento, empurrou essas figuras em direção aos círculos, até que todas invadissem o espaço central. Por fim, ergueu o dedo coberto de terra, apontou para mim e depois para o desenho, com uma expressão de quem carrega dor antiga. A mensagem estava dada. Os humanos tinham invadido territórios que nunca lhes pertenceram. Tinham destruído locais sagrados, dispersado famílias inteiras de arapuás e provocado uma ruptura tão profunda que, na visão deles, jamais poderia ser reparada. Foi a primeira vez que percebi que os arapuás tinham consciência histórica. Eles entendiam processos, entendiam ciclos, sabiam que a floresta encolhia ano após ano, que as estradas avançavam, que o gado tomava o espaço que antes era deles. E, mais que tudo, sabiam que os humanos tinham uma característica que eles não compreendiam, mas temiam profundamente: a necessidade incessante de conquistar. Arapuá tentou me explicar, com sinais cada vez mais intensos, que para eles a floresta não era apenas abrigo ou território. Era uma extensão,
do próprio corpo. O corte de uma árvore era equivalente a um ferimento. O barulho de motosserras era como gritos no escuro. O surgimento de cercas e picadas era percebido como um ataque direto. Eles sentiam tudo. O vento mudando, os rios desviados, a ausência de animais que antes eram comuns. Seus sentidos eram tão aguçados que reconheciam o impacto humano na mata muito antes de os humanos perceberem qualquer mudança. E isso os afetava profundamente, como se cada mudança fosse uma ameaça existencial, não apenas física, mas espiritual. Foi então que, de maneira surpreendente, ele desenhou uma figura humana isolada do grupo. E ao lado dessa figura, desenhou uma das figuras que representavam os dele, ambas cercadas por uma linha curva. Era um símbolo que ele repetia desde o dia em que os outros arapuás me viram, mas agora ele acrescentou um novo gesto. Colocou a mão sobre meu peito, devagar, firme, como quem coloca a responsabilidade nas costas de alguém. Depois apontou para a floresta inteira, e então para o desenho central, que mostrava a invasão humana. Seu olhar profundo e carregado de uma sabedoria que me escapava, dizia claramente: você precisa entender o que vocês fazem, e você precisa escolher. Naquele momento percebi que Arapuá não estava apenas compartilhando uma história antiga. Ele estava me preparando para algo maior, para uma revelação sobre nós, humanos, que os arapuás carregavam, geração após geração, como um aviso silencioso. Eles não apenas temiam os humanos, eles nos compreendiam. E sabiam que essa compreensão era perigosa demais para ser dada a qualquer pessoa. Mas por algum motivo que eu ainda não conseguia entender, Arapuá havia decidido que eu precisava saber, e o que ele ainda tinha para revelar, aquilo que ele guardava desde o primeiro dia em que me viu, machucado e sozinho, era algo tão profundo, tão perturbador, que mudaria para sempre a forma como eu enxergaria a humanidade. A partir do momento em que Arapuá me mostrou, por meio de desenhos rudimentares e gestos intensos, a enorme diferença entre o mundo deles e o nosso, algo começou a mudar de maneira definitiva na forma como ele se comunicava comigo. Até então, eu achava que ele só queria me ensinar sobre a presença dos seus, sobre o modo como viviam, sobre o respeito profundo que tinham pela floresta e sobre as feridas físicas e emocionais que carregavam desde que os humanos passaram a invadir suas terras. Mas logo ficou claro que aquilo era apenas uma introdução, uma preparação cautelosa para algo muito maior e muito mais grave. Ele não estava apenas compartilhando memórias, estava tentando me alertar. E esse alerta viria de forma gradual, construída com paciência, como se o peso da revelação exigisse que eu estivesse pronto para compreender não apenas o conteúdo, mas a responsabilidade que viria com ele. Os dias passaram com Arapuá, me guiando para lugares cada vez mais profundos da mata, sempre com a mesma postura vigilante. Ele caminhava à minha frente com passos silenciosos, apesar do tamanho, como se fosse parte das árvores, e eu me esforçava para acompanhar, tropeçando em raízes, desviando de galhos, suando sob a umidade pesada. Mas era impossível não notar que aquelas caminhadas tinham direção e propósito. Ele evitava áreas muito abertas e preferia lugares onde a mata era tão fechada que o ar parecia espesso, quase líquido, como se carregasse histórias antigas. A cada encontro, ele me mostrava novos sinais: troncos riscados, marcas no solo, pedras amontoadas de maneira intencional, pequenas estruturas que pareciam insignificantes, mas que para ele tinham significado profundo. Era como se os arapuás tivessem deixado, ao longo de décadas, uma linguagem secreta espalhada pela floresta, uma espécie de mapa emocional que apenas os deles conseguiam decifrar. Foi numa manhã cinzenta, com o sol escondido atrás de nuvens carregadas de chuva, que Arapuá me conduziu a um lugar diferente de todos os outros. Eu jamais teria encontrado aquele espaço sozinho, porque ele ficava numa área inclinada, cercada por pedras cobertas de musgo, acessível apenas por uma passagem estreita
escondida entre raízes retorcidas de uma figueira centenária. Quando finalmente atravessamos aquela pequena entrada natural, nos deparamos com uma clareira circular que parecia isolada do restante do mundo. Ali, o silêncio era tão profundo que dava a impressão de que até o vento se curvava para não incomodar. A luz que entrava por entre os galhos criava padrões dourados no chão, coberto de folhas secas, e havia, no centro do espaço, uma pedra grande e lisa, com marcas que claramente não eram resultado da natureza. Arapuá aproximou-se da pedra e passou a mão sobre ela com delicadeza, como quem toca um objeto sagrado. As marcas eram profundas, curvas longas, linhas cruzadas que formavam padrões que eu não conseguia compreender, mas que, pela expressão dele, tinham importância enorme. Ele então olhou para mim e fez um dos gestos mais intensos que vira até então. Colocou ambas as mãos no peito e depois as abriu, como se mostrasse algo se expandindo. Em seguida, bateu ambas no chão, firmemente, criando um som que reverberou pela clareira. Depois, apontou para a marca maior da pedra, uma linha curva que atravessava o desenho inteiro. E então, pela primeira vez, ele fez um som longo e grave que me arrepiou dos pés à cabeça. Não era lamento, não era aviso. Era uma narrativa, um fragmento de história que de alguma forma eu intuía, mas não compreendia plenamente. Ele repetiu o gesto da expansão e depois o gesto de bater no chão. A sequência me fez entender, aos poucos, uma mensagem complexa. Algo grande estava se movendo. Algo maior do que os humanos e maior do que eles próprios. Algo que afetaria ambos os mundos. A floresta estava mudando. E não apenas por cortes ou queimadas. Havia uma transformação profunda, um desequilíbrio que os arapuás percebiam através de sentidos que nós, humanos, há muito tempo perdemos. Eles ouviam o silêncio antes dele acontecer, sentiam o calor que chegaria meses depois, percebiam a migração de animais, que ainda nem havia começado, reconheciam no ar alterações que escapavam à percepção humana. A floresta conversava com eles, e o que ela estava dizendo, segundo Arapuá, era escuro. Com paciência, ele começou a desenhar na terra. Primeiro, fez a figura de um humano, pequena, com traços que eu já reconhecia. Depois, fez a figura de um dos seus, maior, com ombros largos. Em seguida, desenhou uma árvore alta entre os dois. Até aí, eu já tinha visto antes. Mas desta vez, ele adicionou algo novo. Começou a riscar o chão ao redor da árvore, primeiro de forma leve, depois com força crescente, como se estivesse apagando o solo. Depois, empurrou as figuras humanas para mais perto da árvore, repetindo o gesto de apagar. Ele fazia isso como se estivesse mostrando o avanço humano como uma onda que destruía tudo, sem parar, sem perceber o impacto. Mas não foi isso que me assustou. O que realmente me fez gelar foi o que Arapuá fez em seguida. Quando terminou de empurrar a figura humana até quase tocar a árvore riscada, ele apagou a figura do Arapuá com um único gesto. Um gesto seco, rápido, definitivo. Como se estivesse mostrando que, no futuro que ele enxergava e que a floresta já sussurrava, os arapuás não teriam mais espaço. Eu levantei os olhos para ele, horrorizado, e foi então que percebi que, pela primeira vez, Arapuá demonstrava medo. Não o medo instintivo de quem enfrenta predadores, nem o medo de quem está ferido. Era um medo profundo, existencial, quase filosófico. O medo de ver seu povo desaparecer. O medo de saber que seu mundo estava desaparecendo diante dele e que ele nada podia fazer. Ele tocou novamente a pedra marcada, como se buscasse força na memória dos seus, e com um gesto lento, arrastou os dedos sobre a marca maior, deformando-a. Depois, colocou a mão sobre meu ombro e fez o gesto que eu aprendera a interpretar como: olhe ao redor, entenda. Veja, era como se ele estivesse me pedindo para enxergar a floresta da maneira deles. Compreender que nada ali era estático, que tudo estava interligado.
Arapuá começou então a fazer sons breves, repetitivos, como palavras que eu não entendia, mas que carregavam urgência. Ele apontou para as árvores, para o chão, para mim e, por fim, para o desenho apagado. Era a primeira vez que eu o via tão perturbado, tão ansioso para que eu compreendesse aquilo que parecia óbvio para ele, mas invisível para mim. Aquilo era um pedido de ajuda, um alerta para o futuro, um aviso de que o equilíbrio entre seus mundos, o deles e o nosso, estava prestes a colapsar. E, de alguma forma, ele acreditava que eu tinha um papel nisso. Naquela clareira, cercado por árvores que pareciam testemunhas silenciosas de séculos de encontros e conflitos, percebi que a relação entre humanos e arapuás não era apenas uma disputa por território. Era um embate entre duas formas de existir. A nossa, marcada por conquista, expansão e indiferença. A deles, marcada por silêncio, preservação e escuta. E esse embate estava prestes a atingir um ponto crítico, um ponto do qual não haveria retorno. Arapuá então fez o gesto final, o mais simbólico de todos. Ele se ajoelhou diante da pedra marcada, tocou o próprio peito e depois tocou o chão. E com uma expressão que jamais esquecerei, apontou para mim. Era como se dissesse: nós podemos desaparecer, você não. Contar será sua responsabilidade. E ali, na profundidade ancestral daquela clareira escondida, percebi pela primeira vez o verdadeiro peso da mensagem dos arapuás. Eles não estavam apenas pedindo para proteger a floresta, estavam pedindo para proteger a memória deles. Pedindo para que, se chegasse o dia em que nenhum deles restasse para testemunhar, alguém carregasse sua história adiante. Alguém que tivesse visto, ouvido e entendido. Alguém que eles haviam escolhido, e para meu espanto, esse alguém era eu. Depois daquele dia na clareira marcada em que Arapuá me mostrou que os humanos estavam apagando seu povo como quem apaga traços na terra, passei semanas com uma sensação pesada, como se tivesse recebido uma responsabilidade que não pedi, mas da qual não poderia fugir. Era impossível voltar para casa e fingir que nada tinha mudado. Cada árvore que eu via, cada som da mata, cada marca de pneu na estrada de terra começou a significar algo diferente. Era como se finalmente eu enxergasse o impacto humano com os olhos dele. Não como árvores derrubadas, mas como memórias arrancadas. Não como trilhas abertas, mas como feridas. Não como desenvolvimento, mas como perda. E esse novo olhar fez com que eu começasse a perceber sinais que antes passariam despercebidos. Foi numa tarde abafada de janeiro, menos de 2 semanas após o aviso de Arapuá, que percebi algo estranho perto da minha casa. Estava voltando da mata, ainda processando as lições do dia, quando ouvi um som distante, metálico, bem diferente dos ruídos orgânicos da floresta. O som se repetiu, curto, como estalos mecânicos, seguidos por um clique preciso, ritmado. Eu congelei no meio do caminho. Reconheci aquele som, não por já ter ouvido na mata, mas por ter escutado incontáveis vezes na cidade o mecanismo de um tripé sendo aberto ou de uma câmera sendo ajustada. O tipo de som que, ali no meio do nada, só podia significar uma coisa. Alguém estava observando algo. Meu primeiro pensamento foi que pudesse ser algum turista perdido, mas turistas não iam tão fundo, não naquele ponto da serra. Meu segundo pensamento foi mais inquietante. Caçadores, os mesmos que Arapuá temia. Aproximei-me devagar da área onde o som parecia vir e avistei, entre as árvores, uma barraca pequena camuflada, daquelas usadas em acampamentos longos, junto com uma estrutura metálica fixada no chão. Um tripé com algo acoplado, apontado diretamente para o interior da mata, na direção da região onde eu costumava encontrar Arapuá. Meu coração disparou. Aquilo não era improvisado. Até onde vi, não havia armas, mas sim equipamentos de observação, o que tornava tudo ainda mais perigoso. Aproximar-se demais seria arriscar ser visto.
Recuei lentamente e voltei para casa, tentando não deixar marcas no chão. Minha respiração estava pesada, meu suor gelado, e ainda assim eu sabia que precisava ter certeza. Não poderia alertar Arapuá sem saber exatamente o que estava acontecendo. Naquela noite, esperei até o céu ficar completamente escuro. Com a ajuda de uma velha lanterna coberta com pano para abafar a luz, voltei ao local. A barraca estava silenciosa, mas não vazia. De dentro vinham ruídos abafados, como alguém mexendo em sacolas e papéis. Aproximei-me o suficiente para ver o tripé com clareza. Não era uma câmera comum, era um modelo profissional, com lente de longo alcance e sensores laterais que poderiam registrar movimento a centenas de metros. E então vi o mais alarmante: uma pequena antena acoplada ao equipamento, apontada para o céu. Aquilo transmitia dados. Não era só alguém filmando, era alguém enviando informações em tempo real para outro lugar. O ar pareceu ficar mais denso ao meu redor, como se até as árvores tivessem percebido o perigo. Me afastei silenciosamente e retornei por um caminho diferente, alternando o percurso para não deixar rastros óbvios. Quando cheguei ao abrigo de Arapuá, ele já estava inquieto. Antes mesmo de eu aparecer no limite da mata, ele me sentiu, e quando me viu, percebeu instantaneamente que algo estava errado. Ele se aproximou tenso, farejando o ar, inclinando a cabeça, atento a qualquer movimento. Eu nunca o tinha visto tão alerta, nem mesmo no dia do encontro com os outros. Ele fez aquele som grave e curto, o som de perigo, e tocou meu ombro com força, como quem diz: fale. Eu respirei fundo e tentei, com gestos desajeitados, explicar o que tinha visto. Fiz o desenho de uma barraca, de um tripé, de uma lente apontada. Ele entendeu imediatamente. Seus olhos se tornaram duas fendas estreitas, e ele fez um gesto que eu só vira uma vez. O gesto de ameaça extrema. Arapuá então marchou até uma árvore grande e a arranhou com tanta força que arrancou pedaços de casca. Depois, bateu o punho no tronco 3 vezes com violência. Aquele gesto que me arrepiou inteiro significava: eles voltaram. Voltar? Eu não entendia. Mas ele fez um gesto circular com a mão, repetitivo, indicando repetição ao longo do tempo. Depois, desenhou uma figura humana no chão e riscava um traço profundo sobre ela, como se marcasse um ciclo. Então, desenhou um dos seus e também o marcou. Então, fez o gesto de bater no peito e apontar para mim. A interpretação era clara, ainda que amarga. Aquilo não era a primeira vez. Eles vinham há anos e agora tinham voltado porque tinham detectado algo. Possivelmente ele, possivelmente a movimentação dos outros, e estavam rastreando, observando e transmitindo informação. Arapuá se levantou devagar, como se cada músculo fosse engrenagem de uma máquina antiga. Seus passos eram pesados, mas silenciosos. Ele circulava ao redor de mim, farejando o ar, procurando sinais. Cada gesto dele mostrava que a situação era muito mais séria do que eu imaginava. Ele então tocou minha cabeça com a ponta dos dedos, como se quisesse que eu lembrasse de algo, e depois fez o gesto da clareira marcada, aquele que indicava desaparecimento, apagamento, fim. A mensagem dele era clara e brutal. Os humanos que estavam ali não eram curiosos, eram pesquisadores, e onde pesquisadores chegavam, sua espécie desaparecia. A partir desse dia, nossos encontros mudaram completamente. Arapuá deixou de me ensinar sobre a cultura deles e passou a me ensinar sobre sobrevivência, como andar sem deixar cheiro, como contornar áreas de observação humana, como identificar armadilhas, não só físicas, mas sonoras, como reconhecer quando a mata estava silenciosa demais, como notar a diferença entre o silêncio de respeito, o silêncio natural da floresta, e o silêncio de ameaça. Também notei que ele começou a dormir menos e vigiar mais. Muitas vezes, quando chegava, encontrava-o de pé, imóvel, os olhos fixos numa direção específica, como se rastreasse sons que eu jamais ouviria. Ele fazia gestos rápidos, precisos, indicando caminhos que eu deveria evitar.
Uma noite, ele apareceu no limite da mata perto da minha casa, algo que nunca fazia, e me fez sinal para apagar todas as luzes. Eu obedeci sem questionar. Minutos depois, ouvi passos humanos passando na estrada, passos de gente que sabia exatamente o que estava procurando. E foi nesse período, quando o cerco parecia apertar ao nosso redor, que Arapuá decidiu me contar, à sua maneira, algo que talvez fosse o segredo mais perturbador de sua espécie. Os humanos que rastreavam os arapuás não eram apenas oportunistas, eram organizados, tinham método, tinham um histórico e, acima de tudo, tinham interesse científico. Eles não queriam matar, eles queriam capturar. E segundo o olhar pesado e sombrio de Arapuá, naquela noite silenciosa, eles já tinham capturado antes. Depois que descobrimos a barraca camuflada e o equipamento de transmissão, o ambiente ao redor da serra nunca mais foi o mesmo. A mata, que sempre parecia respirável e livre, agora transmitia uma sensação de cerco invisível. Era como se as árvores, antes nossas aliadas silenciosas, estivessem tensas, atentas, esperando o pior. A cada manhã, eu tinha a impressão de que o ar ficava mais pesado, como se a floresta carregasse uma memória que tentava desesperadamente sussurrar. Já aconteceu antes, e vai acontecer de novo. E Arapuá, com toda sua imensa sabedoria silenciosa, parecia carregar esse peso há muitos anos. Nos dias seguintes, ele ficou mais inquieto do que eu jamais o vira. Não era medo irracional, era vigilância meticulosa. A cada som desconhecido, ele parava e inclinava a cabeça de um jeito que me fazia entender que seus sentidos captavam nuances que eu jamais alcançaria. A cada sopro de vento, ele analisava a direção, como se pudesse sentir a presença humana pelo cheiro distante. Houve uma manhã em que chegamos a caminhar por quase 1 hora sem que ele emitisse qualquer som. Eu sabia que aquela quietude não era natural. Era o silêncio de quem esconde uma história que precisa ser contada, mas teme o impacto que ela terá. Foi nesse período que aconteceu o episódio mais marcante desde o nosso primeiro encontro. Arapuá me levou a um local da mata que eu jamais tinha visto, nem mesmo durante as caminhadas mais profundas. Era uma zona de transição entre a floresta densa e uma área de pedras gigantes cobertas por raízes. O ar ali era mais frio, como se o sol raramente alcançasse o chão. O cheiro era diferente, mais úmido, quase mineral. Assim que chegamos, percebi a postura dele mudar. Ele caminhava com passos lentos, quase cerimoniosos, e seu olhar estava fixo em algo à frente. Quando finalmente parou, percebi que estávamos diante de um desfiladeiro estreito, onde galhos longos formavam uma espécie de arco natural. No centro desse espaço, havia uma marca profunda no chão, um círculo escuro, como uma sombra que nunca desaparecia. Arapuá se abaixou e passou a mão sobre aquela mancha como quem acaricia uma cicatriz antiga. Seu rosto assumiu uma expressão de tristeza profunda. Sem que eu dissesse nada, ele começou a desenhar no chão com um graveto. Primeiro desenhou um arapuá maior, de ombros largos como ele. Depois desenhou humanos vários, com detalhes mais agressivos nos traços, talvez armas, talvez ferramentas. Em seguida, desenhou uma estrutura retangular que eu reconheci como uma jaula ou caixa. E então fez o gesto definitivo. Desenhou o arapuá, sendo levado para dentro daquela estrutura. Meu coração gelou. Arapuá levantou a cabeça e me encarou de um jeito que eu nunca tinha visto. Era como se estivesse perguntando silenciosamente se eu estava pronto para saber daquilo. E antes que eu pudesse reagir, ele começou a fazer sons breves, duros, ritmados, como se estivesse recitando fatos, não lamentos. Pela intensidade do gesto, percebi que ele narrava algo que testemunhara. Não era um relato abstrato, era memória, era dor. Ele desenhou outro arapuá, menor, talvez mais jovem, e colocou ao lado do maior. Depois riscou uma linha que separava os dois. Com a palma da mão, apagou o desenho do arapuá maior, enquanto deixava o menor intacto.
Em seguida, fez o gesto que tinha usado semanas antes para me mostrar desaparecimento, extinção. Seu braço inteiro se moveu, não apenas a mão. Era um gesto pesado, carregado. Ele estava mostrando que um dos seus havia sido capturado ali, que não era lenda, não era rumor, era história real, história dele. Eu me sentei lentamente no chão, porque minhas pernas tremiam. Ele continuou o desenho, marcando no solo marcas de arrasto, como se aquele arapuá tivesse sido levado à força. Em seguida, desenhou setas, e essas apontavam para longe, para fora da floresta, indicando direção. Depois, desenhou uma figura humana maior, com proporções exageradas, como se representasse alguém importante ou alguém que orquestrava tudo. E então, fez um gesto que me deixou sem fôlego. Ele tocou o peito, depois tocou minha testa com leveza e então apontou para o desenho. Ele queria que eu entendesse tudo, que me responsabilizasse por saber aquilo. Eu engoli seco. Eles capturaram um de vocês? Ele não precisou responder com palavras. Apenas repetiu o gesto de apagar a figura do arapuá do chão, desta vez com ainda mais força. Depois, caminhou até uma grande árvore tombada e começou a remover galhos, revelando uma marca profunda entalhada no tronco, uma marca que não poderia ter sido feita por garras ou dentes. Era um corte preciso, quase geométrico, como o tipo de sinal que pesquisadores deixam para mapear locais. Talvez um número, talvez um código. E então veio o pior. A marca não estava velha. Tinha poucos anos. Arapuá se ajoelhou diante da marca e colocou a mão sobre ela como quem presta homenagem a alguém. Depois, emitiu um som longo, grave e triste, tão profundo que parecia vir do coração da floresta. Era o som de luto, o luto dele, o luto dos seus, o luto que nunca foi ouvido por nós, humanos. A verdade caiu sobre mim como um raio. Os rastreadores não estavam ali por acaso. Eles estavam procurando evidências, talvez sinais do arapuá capturado, talvez sinais de que mais da espécie existia. Eles estavam voltando porque sabiam que havia mais. E Arapuá estava aterrorizado porque sabia o que acontecia quando eles encontravam o que procuravam. Ele se levantou lentamente com esforço, como se a memória do que acontecera sugasse sua energia. Caminhou até mim, tocou novamente meu peito e depois apontou para a floresta inteira. O gesto era claro como nunca antes. Alguns de seus tinham sido levados. Outros tinham se escondido tão fundo que talvez jamais voltassem. E agora, se algo não mudasse, seria questão de tempo até que toda a espécie fosse capturada, estudada, dissecada, desaparecendo do mundo sem jamais ter sido compreendida. Eu senti a garganta fechar. Não havia palavras humanas para responder àquilo. A dor dele era antiga, profunda, coletiva. Era o tipo de dor que um povo carrega quando vê suas terras invadidas, sua cultura destruída, seus semelhantes desaparecendo sem deixar vestígios. Foi então que percebi algo ainda mais grave. Arapuá não estava apenas me contando uma história. Ele estava tentando me preparar para algo iminente, algo que já estava em movimento, algo que caminhava em nossa direção, silencioso e metódico, como aqueles pesquisadores atrás das câmeras, atrás das antenas, atrás das árvores. E eu era o único humano no qual ele confiava, o único que podia ajudá-los, o único que agora conhecia a verdade. Não apenas a existência dos arapuás, mas também o destino cruel que os aguardava se nada fosse feito. E enquanto o vento da serra soprava entre as pedras, trazendo um cheiro metálico de chuva, eu entendi que Arapuá me escolheu para carregar esse peso porque sabia que, para sobreviver, sua espécie precisava de algo que nunca teve: uma voz humana. Os dias que se seguiram à revelação da captura foram diferentes de tudo o que eu já havia vivido na mata. Era como se cada passo que eu desse, cada folha que eu tocasse, cada som que o vento trazia estivesse carregado de significado.
A floresta já não era apenas floresta. Era um campo de forças invisíveis, um território em disputa silenciosa, um palco onde, sem saber, eu me tornara personagem central. Arapuá caminhava à minha frente com uma urgência que jamais demonstrara. Seus músculos estavam sempre tensos, sua postura curvada levemente para a frente, como se estivesse pronto para reagir a qualquer ameaça. Ele sabia, e eu, pouco a pouco, começava a entender que algo estava prestes a acontecer. Naquela semana, percebi mudanças sutis, mas alarmantes ao redor da serra. Primeiramente, o comportamento dos animais. Os búzios, que sempre gritavam ao amanhecer, ficaram em silêncio. Os tatus, que costumavam deixar trilhas de buracos recentes, desapareceram por completo. Até os pássaros começaram a migrar para áreas mais altas, como se fugissem de alguma coisa que se aproximava. Quando um lugar deixa de ser habitado pelos animais mais sensíveis, é porque algo mais perigoso do que predadores está prestes a entrar. Outra mudança foi o cheiro. Arapuá me ensinara a identificar cheiros que eu jamais notaria. Cheiro de metal, cheiro de suor artificial, aquele que vem de roupas sintéticas, e cheiro de combustível impregnado no ar. Em um dos nossos encontros, ele farejou o vento por longos segundos e depois me fez sinal para abaixar. Seu olhar se transformou numa sombra sombria. Foi naquele momento que percebi o que seu corpo todo dizia. Humanos estavam próximos, muito mais próximos do que eu imaginava. Ele me guiou para uma trilha lateral que serpenteava ao redor de uma grande pedra. Ali, agachados, observamos por entre as fendas da vegetação. O que vimos me deixou sem ar. No topo de um barranco, a cerca de 150 metros, havia 3 homens. Não eram caçadores amadores nem aventureiros. Usavam roupas camufladas, botas de solado silencioso, mochilas compactas e antenas curtas presas aos cintos. Um deles carregava o mesmo equipamento que eu havia visto na barraca camuflada, uma câmera profissional com sensores térmicos. O outro segurava algo pior, um rifle com luneta infravermelha. Eles conversavam pouco, gesticulavam menos ainda, movimentavam-se com precisão treinada. E o mais assustador, sabiam exatamente para onde olhar. Não eram homens explorando a mata a esmo, eram homens seguindo um plano. Arapuá acompanhou cada movimento deles com o olhar. A tensão em seu corpo era tão intensa que parecia irradiar calor. Ele sabia quem eram aqueles homens, sabia o que carregavam, sabia o que buscavam. E, pela forma como sua respiração acelerou no silêncio compacto da mata, eu percebi que eles estavam muito próximos de encontrar o que procuravam. Voltamos pelo caminho oposto, e Arapuá não fez um único som. Ele me levou até um ponto alto da serra, onde as árvores eram mais finas, e era possível ver parte da encosta. Ali, apontou para o vale e fez 2 gestos. Primeiro, imitou a movimentação daqueles homens com as mãos. Depois, encostou a mão no chão e arrastou os dedos em direção às montanhas. Ele me mostrava que eles não tinham vindo apenas da estrada. Tinham entrado por outro lado da serra também. Estavam cercando. Por volta de 3 dias depois desse avistamento, algo decisivo aconteceu. Eu estava sozinho em casa quando ouvi, pela primeira vez, um barulho que não pertencia àquele lugar. Um zumbido grave e repetitivo, pulsando no ar como uma lâmina girando. Corri para fora e, ainda que o céu estivesse nublado, vi o brilho prateado refletido nas nuvens. Um drone, pequeno, rápido, equipado com luz infravermelha. A máquina sobrevoou a área da minha casa, circulou 2 vezes e depois desapareceu na direção da mata. Até aquele momento, eu ainda tentava acreditar que talvez pudesse haver alguma explicação alternativa, algum projeto de monitoramento ambiental, alguma expedição científica, mas quando vi o drone, entendi que não. Aquilo era operação, aquilo era busca sistemática, aquilo era captura planejada. Eu sabia que precisava alertar Arapuá. Subi pela mata com pressa, ignorando pedras, galhos e a dor latejante nas pernas.
Quando cheguei ao abrigo natural onde ele costumava esperar, encontrei-o de pé, rígido, com os olhos fixos no céu. Ele ouvira o drone muito antes de mim. Ele se aproximou e colocou as mãos nos meus ombros com força, como se quisesse transmitir algo sem perder tempo. Fez o gesto que significava perigo total, aquele em que ele passava a mão rapidamente sobre a cabeça e batia no peito. Depois, apontou para o chão, em seguida para o alto, imitando a trajetória do drone. Ele sabia exatamente o que aquele equipamento fazia. E então, pela primeira vez, Arapuá me mostrou algo que eu jamais imaginaria existir. Ele me conduziu até uma parte da mata que era completamente inacessível para qualquer pessoa que não conhecesse os caminhos secretos. Passamos por entre raízes que pareciam braços de gigantes enterrados, atravessamos uma fenda estreita entre dois penhascos. Subimos por um tronco caído que formava uma ponte natural. Tudo feito com a habilidade e silêncio de alguém que conhecia cada centímetro daquele território. Chegamos a uma espécie de salão natural, uma cavidade formada pela combinação de troncos caídos e pedras intertravadas. Ali dentro, o som da floresta era abafado. O ambiente transmitia uma sensação de proteção, como se fosse o lugar onde os arapuás se recolhiam em momentos extremos. No centro do espaço havia marcas profundas na terra, marcas que não eram de arapuá, mas de pelo menos 5 arapuás adultos, marcas de encontros antigos, marcas de reuniões, marcas de decisões. Ali, ele me mostrou algo que tirou qualquer dúvida que eu ainda pudesse ter. Homens tinham estado ali. Em uma das paredes de pedra havia arranhões paralelos, finos, irregulares, não naturais. E no chão, escondida entre folhas, havia uma pequena peça metálica, do tamanho de um botão. Peguei-a com cuidado. Era um dispositivo rastreador, um transmissor, silencioso, portátil, quase invisível. Arapuá ficou imóvel, me observando enquanto eu segurava o pequeno objeto. Seu olhar era pesado, desesperado, e então ele fez o gesto mais importante daquele dia. Tocou o objeto com a ponta do dedo, depois tocou meu peito, e por fim desenhou no chão a figura de um humano capturando um dos seus. A mensagem era devastadora. Os rastreadores estavam cada vez mais perto. Não era uma tentativa, era uma operação avançada. E se eles encontrassem os arapuás, ninguém, nem eu, nem ele, seria capaz de impedir o que viria. E foi ali, naquele abrigo ancestral, que Arapuá me fez entender a verdade mais dura de todas. Os humanos que procuravam sua espécie não estavam tentando provar sua existência. Eles já sabiam que os arapuás existiam. Eles estavam tentando recuperar algo que perderam, o arapuá que capturaram anos antes, ou o corpo dele. E à medida que a noite se aproximava e a sombra da serra engolia a clareira, entendi o que aquele encontro significava. A guerra silenciosa entre humanos e arapuás estava prestes a atingir seu ápice, e eu estava no centro dela, seja querendo ou não. No fim, quando os rastreadores finalmente cercaram a serra, a floresta inteira parecia prender a respiração. Eu sabia que não poderia enfrentá-los, mas também sabia que não deixaria que Arapuá fosse levado como o outro de sua espécie. Naquela última noite juntos, ele me guiou até o ponto mais alto da mata, onde o vento carregava o cheiro de chuva e despedida. Ali, com um gesto lento, tocou meu peito e depois apontou para a floresta, como quem entrega um legado. Eu entendi. Ele não queria que eu o seguisse. Era sua escolha desaparecer antes que fosse capturado. Em silêncio, ele se afastou entre as árvores e a mata o engoliu como se o reclamasse de volta. Quando os homens chegaram, nada encontraram. Só marcas apagadas, rastros confusos e um silêncio tão profundo que parecia intencional. Nunca mais vi Arapuá, mas todas as noites, quando o vento atravessa as araucárias, sinto que ele ainda está lá, observando, protegendo, esperando que eu cumpra a promessa que seus olhos me pediram. Contar sua história, antes que o mundo apague a última voz da floresta.